Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em aprender matemática. Desde a minha época de escola, eu tinha pesadelo com a véspera da prova de matemática, porque eu sabia ali que eu ia super mal e não conseguia entender como resolver as questões. Inclusive, estudando para concurso público também, eu fazia listas e listas de exercício e não saía do lugar. Eu consegui acertar mais de 90% das questões de matemática no concurso do TJ São Paulo, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha jornada de estudo, eu sentia dificuldade em resolver exercícios de matemática. Primeiro, quando eu lia o enunciado, eu não sabia como montar o problema. Eu não conseguia sair do lugar. Segundo, eu errava muito em conta de divisão, multiplicação, principalmente com número grande eu sentia muita dificuldade. Depois que eu aprendi alguns passos bem simples e que eu vou te explicar nesse vídeo de poucos minutos, realmente a minha jornada de estudo na matemática mudou da água para o vinho. Eu consegui sair de 10, 12% de acerto nos simulados para 90% de acerto. Então fica comigo até esse final do vídeo que você vai ter a sua vida muito facilitada quando for resolver qualquer problema de matemática. Então vamos lá, o primeiro passo, ele é não óbvio. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando disso ao falar de matemática. A galera fala muito disso quando fala de português, que é o seguinte: estude interpretação de texto. Com certeza você já ouviu muitos professores falando de estudar interpretação de texto, da importância de interpretar bem o enunciado. Em matemática as pessoas focam mais nas contas. Mas presta atenção, eu peguei aqui um exercício de regra de 3 simples. Quero que você saia desse vídeo sabendo aplicar na prática essas técnicas que eu utilizei no TJ São Paulo e tiveram um excelente resultado para mim. Então vamos lá, eu vou ler aqui um enunciado de regra de 3 bastante simples para a gente poder aplicar as técnicas. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período? Minha recomendação: pausa esse vídeo agora e tenta resolver esse problema que eu acabei de falar e começa a entender por onde você começou, como é que você desenvolveu e como é que você terminou. Depois você vai dar play no vídeo e entender a minha técnica. Então vamos lá, vamos agora reler o enunciado de um jeito estratégico. Eu sempre falo, primeiro a gente vai ler o enunciado de uma forma bastante dinâmica, depois a gente vai ler de forma mais estratégica, mais pausada. E mas essa técnica realmente funciona? Funciona. Porque lendo de forma dinâmica, você já coloca o seu subconsciente para trabalhar e aí ele já está tentando resolver o problema lá atrás, numa camada mais interna do seu subconsciente. E aí depois você vai fazendo a leitura mais estratégica. Então fizemos a leitura dinâmica, beleza. A gente já tem uma certa ideia do que se trata esse problema, porque o nosso subconsciente já está trabalhando. E agora vamos fazer a leitura estratégica. Uma editora utiliza 3 máquinas. Opa, interpretação de texto é grifar as palavras que são chave, grifar os núcleos das ideias. Então aqui 3 máquinas é muito o núcleo do que a gente precisa saber. Então vamos grifar o 3 máquinas e anotar aqui, 3 máquinas, beleza. Para produzir 1.800 livros, opa, mais uma ideia central nessa frase, 1.800 livros. Excelente. Então, uma editora utiliza 3 máquinas, a gente grifou, para produzir 1.800 livros a gente grifou, num certo período. Quantas máquinas, tivemos essas palavras, quantas, quais, quantos, isso quer dizer pergunta. Então o enunciado aqui já trouxe a pergunta. Pergunta, a gente vai colocar uma variável x. Então quantas máquinas? Então x máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros. Opa, a regra de 3 se desenhou. Então vocês perceberam que a interpretação fez com que a gente conseguisse desvendar que esse aqui era um problema de regra de 3. Fizemos a leitura dinâmica, fizemos a leitura estratégica, interpretamos o problema e montamos o problema. Então 3 máquinas, tracinho, 1.800 livros. X máquinas, tracinho, 5.400 livros. Agora vamos para o próximo passo da nossa estratégia para resolver qualquer problema de matemática, que é domine as operações básicas. Eu vejo muita gente já tentando resolver problema de porcentagem, problema de regra de 3, sem ter uma base muito sólida nas operações mais básicas de matemática, que a gente chama de álgebra: soma, divisão, multiplicação e subtração. Sabendo essas 4 operações, você consegue resolver esses problemas com muito mais facilidade. Porque, por exemplo, regra de 3, você só consegue resolver se você souber a multiplicação e divisão. Então vamos aqui, nossa regra de 3 já está montada. Vamos fazer aquela multiplicação em x.
Olha aqui a importância da operação básica de matemática, que é a multiplicação. Então, 5.400 vezes 3 é igual a 1.800 vezes x. Beleza. 5.400 vezes 3. Vamos fazer essa conta aqui. 002, 16.200. Operação básica multiplicação. Então, 16.200 é igual a 1.800x. Então, o que a gente vai precisar agora? Mais uma operação básica. X é igual a 16.200 dividido por 1.800. Macete aqui agora de conta de divisão. O número de cima, a gente tem 2 zeros no final, e o número de baixo, a gente também tem 2 zeros no final. O que a gente pode fazer? Cortar 0 com 0, cortar 0 com 0. Isso simplifica muito a nossa operação. Então, a gente tem aqui que x é igual a 162 dividido por 18, ou seja, resultado 9 máquinas. Então, 3 máquinas produzem 1.800 livros e 9 máquinas produzem 5.400 livros. Dica bônus, pegadinha de prova. Eu já errei muitas questões que cobravam essa pegadinha, vamos falar assim. Vamos lá. A gente já entendeu então que 3 máquinas produzem 1.800 livros e 9 máquinas produzem 5.400 livros. O que a questão vai dar? Alternativa A, 9 máquinas, alternativa B, 8 máquinas, alternativa C, 7 máquinas, alternativa D, 6 máquinas, alternativa E, 5 máquinas. Beleza. Você vai seco na alternativa A, 9 máquinas. É o que acabou de dar aqui, ó, 9. Você vai seco na alternativa A, 9 máquinas e achou que acertou a questão. Mas, no final do enunciado, vamos supor que a banca coloque assim, ó, quantas máquinas a mais essa editora vai precisar ter para produzir 5.400 livros? Então vamos lá. 9 máquinas produzem 5.400 livros, mas a editora já tinha 3 máquinas, lembra? Produzindo 1.800 livros. Então a editora já tinha 3 máquinas e ela vai precisar de 9 máquinas. Então qual conta a gente vai fazer? 9 máquinas, que é o que ela vai precisar, menos 3 máquinas, que é o que ela já tem, para a gente saber quantas máquinas ela vai precisar comprar. Então 9 menos 3 é igual a 6. Então se a pergunta for quantas máquinas... Presta atenção nisso, que é a interpretação de texto e vocês não podem errar na prova, é uma pegadinha que sempre cai. Se o enunciado for quantas máquinas a editora vai precisar para produzir 5.400 livros? Resposta, 9 máquinas. Se a pergunta for quantas máquinas a mais, ou seja, quantas máquinas a editora vai precisar comprar a mais para poder produzir 5.400 livros? Nesse caso, a resposta é 6, porque ela já tem 3 máquinas e ela precisa de 9 máquinas, ou seja, 9 menos 3 é igual a 6. Entenderam a importância da interpretação de texto? Para você entender qual é a pergunta do enunciado, isso muda o jogo. Então, esses foram os passos que eu usei para sair de 10, 12% de acerto em matemática e atingir 90%. Agora é o seguinte, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você tem mais alguma técnica, porque eu tô constantemente aprendendo com vocês. Então deixa aqui nos comentários quais técnicas vocês usam para estudar matemática, o que vocês estão fazendo para conseguir acertar 80, 90 ou até mesmo gabaritar as provas de matemática de concurso público. Então deixa nos comentários que eu quero saber se alguém tem mais alguma técnica para passar para a galera. Assim a gente forma um fórum de uma comunidade da Brabo em que uns ajudam os outros e assim todo mundo conquista a aprovação. E se você gostou deste vídeo, chegou até o final, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, com isso você recebe notificação assim que eu postar vídeo novo e claro, você vai ter um caminho muito mais curto até a aprovação, porque eu tô te emprestando a minha bagagem de 5 aprovações para que você possa também conquistar a vaga e se tornar um servidor público com estabilidade e um salário digno. Então vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade e tchau, tchau!